Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Jó capítulo 34. Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu corpo, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Morrem num momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por eles traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus.
Jó capítulo 35. Eliú prosseguiu: Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e que nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem, o Todo-Poderoso não lhe dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância ele multiplica palavras. Jó capítulo 36. Disse mais Eliú: Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para o lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza ou mesmo todos os seus grandes esforços dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejos em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado a pressente. 3 de junho. A mensagem de hoje fala sobre o autor do mal, conforme que está escrito em Jó 34. O jovem Eliú, quando estava se expressando as suas opiniões, ele disse uma excelente ideia, a mesma inclusive que Abraão e Moisés defenderam em Gênesis 18, 25 e Deuteronômio 32, 4. Deus não é o autor do mal, embora ele permita que o maligno ronde a terra.
Ainda que Jó, em sua angústia, tenha acusado Deus de agir com injustiça, conforme Jó 24:12, Eliú lembrou sabiamente de que a balança divina tem equilíbrio perfeito e sua misericórdia e boa vontade sustentam todas as coisas. Quando nós vemos o pecado e o sofrimento ao nosso redor, é muito fácil nós culparmos a Deus por todos os sofrimentos que nós vemos. Afinal de contas, Deus é soberano. Ele não seria, então, responsável pelo mal que acontece? Esse mistério nunca será revelado ou resolvido para nós satisfatoriamente deste lado do céu. Mas a paz repousa em nossa alma quando recordamos as palavras de Jesus escritas lá em João 16:33. Neste mundo em que vivemos, nós teremos aflições. Contudo, nós tenhamos ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Apesar de nós sermos tendenciosos a crer que Deus é mau, nós precisamos pedir ao Senhor perdão por isso e crer que Ele é bom. Deus é bom, sempre será bom e Ele é perfeito. Nós, às vezes, queremos atribuir a Deus as características que estão no maligno, isto é, fazer o mal por simplesmente querer fazer o mal. Deus não é o maligno, Deus não é mau em sua essência, Ele é a pura bondade e Ele só pensa o bem ao nosso respeito. Embora nós nunca possamos descobrir completamente os caminhos do Senhor e entender os seus caminhos ou o que Ele faz e por que faz, nós precisamos, como filhos amados, crer que Ele é o nosso Pai amoroso e sabe exatamente o que está fazendo, ainda que nós não consigamos compreender os seus caminhos. Nós precisamos manter uma atitude de fé, crendo que, assim como Jesus venceu o mundo, com Ele, nós também venceremos. Precisamos, portanto, pedir ao Senhor bom ânimo, que Ele nos encha com força, com coragem e que tenhamos ousadia em crer, apesar das circunstâncias adversas ao nosso redor. Hoje a nossa oração que seja pedindo ao Senhor força e coragem e capacitação para suportarmos no dia mau, a fim de permanecermos fiéis até a vinda de Cristo. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo este devocional. Enche o coração desta pessoa de poder, ousadia, equilíbrio, mansidão para resistir, a fim de resistir até o fim fielmente a Ti, Senhor, até o dia da Tua vinda e assim passar a eternidade contigo. Senhor, que esta pessoa agora seja impactada a ter mais ânimo, que ela se encha de ânimo, que ela seja encorajada a se encher de ânimo, a fim de crer de que se o Senhor Jesus venceu o mundo, ela também vencerá. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.